Boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nossos amigos estão nos seus lares e vão nos ver posteriormente, os aí presentes encarnados e desencarnados. É sempre com muita alegria que nós nos reunimos para conversar, para falar sobre o Evangelho de Jesus. E a gente sempre dá os mesmos recadinhos todas as semanas, porque não custa repetir, né? Tratamento espiritual é vir ao centro espírita. Isto é tratamento espiritual. Né? Se você está com dor na perna, você vai no médico. Né? Se tem dor de dente, você vai no dentista. Você precisa fazer um tratamento espiritual, é no centro espírita. Então, desde a hora que a gente chega, né, já somos recebidos pelos espíritos, já ali tem início o nosso tratamento, o nosso acompanhamento espiritual. Né? Vamos trazer água para ser magnetizada, vamos assistir uma palestra, vamos tomar passe magnético. Isto opõe um tratamento espiritual. E cada um recebe na medida do seu necessário. Né? E sempre antes da palestra, para que o palestrante possa respirar, nós fazemos uma preleção, né? E ela assim vai se harmonizando e respirando. E hoje vou falar aqui do livro Dias Melhores, e eu abri neste capítulo chamado Sobretudo. Então, o Espírito Irmão José, através do Ars Batelli, ele vai dizer assim: não alimente maus pensamentos, não te comprazas na conversação negativa, não persistas em posturas equivocadas. Quantas vezes a gente tem uma postura equivocada, fala, não é nada e faz de novo. Então, não persista. Não te justifiques no ressentimento. Estou ressentida por causa disso, por causa daquilo. Não justifica. Não te negues ao perdão. A gente sabe que no perdão o beneficiado é quem perdoa. Né? Então, não te negues perdoar. Não te rejubiles com o fracasso do teu inimigo. Não destile ódio nas suas palavras. Não te consideres vítima de ingratidão. Não te entregues à auto-comiseração. Né? Hoje a gente chama isso de vitimismo. Né? Não se sinta vítima de nada. Não espere dos outros a iniciativa e cabe a você. Não te creias melhor e o pior dos teus desafetos. Então a gente fala, você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Sobretudo, não emita opiniões sobre comportamentos e se mal as juízas em ti e ignora nos outros completamente. Então, não faça julgamento dos outros daquilo e você ainda nem sabe se você é portador daquele defeito, daquela problemática. Né? Então, é não julgar nunca, sem antes tomar conhecimento, saber do que se trata e de quem se trata. Então, sobretudo isso, não julgar.
E com isso, então, eu encerro a nossa preleção e passo a palavra para a nossa irmã Vera. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, aos mentores desta casa, todos os aprendizes e irmãos que estão aqui presentes junto conosco para participar desta palestra, deste Evangelho de Jesus, que vem nos trazer os ensinamentos necessários para a nossa evolução, aonde viemos buscar aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos ter dentro de nós, que é a palavra viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Então sejam bem-vindos a essa pequena casa, aprendizes da fraternidade, aonde são aqui acolhidos nossos irmãos com muito amor e fraternidade. E assim, convido a todos a fecharem seus olhos e agradecer mais uma vez ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos em seu nome. Que todos nós possamos receber em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, o remédio necessário para nossas almas, o remédio necessário para tudo aquilo que precisamos renovar em nós, que é a palavra que nos liberta, a palavra que nos ensina e nos direciona. Mestre Jesus, nos sentimos alegrados e felizes com a sua presença em nosso coração, que possamos todos juntos dividir essas bênçãos em nossas vidas, que assim seja. Então, meus amigos, a palestra de hoje nós vamos falar do orai e vigiai. Esse grande ensinamento de nosso Mestre Jesus para todos nós. Jesus nos amava muito e trouxe todos esses ensinamentos para que pudéssemos nos direcionar sobre esta terra, nesse planeta de prova e expiações, porque como somos seus filhos, Ele, preocupado com todos nós, nos mandou todos os ensinamentos necessários para que pudéssemos nos orientar, que pudéssemos caminhar, mas caindo e sabendo levantar. Não nos deixou órfãos, mas sim nos trouxe tudo que necessitávamos para que pudéssemos chegar aos seus braços. E assim, que possamos, no entendimento do nosso coração, a cada um de nós essas palavras vão ser direcionadas naquilo que necessitamos. Cada um de nós vamos ouvir, mas vamos ouvir de uma maneira diferente, porque todos nós assimilamos tudo aquilo que necessitamos. Então começamos essa palestra dizendo assim: Jesus chegou até aqueles que caminhavam com ele e disse: orai e vigiai todos os vossos pensamentos, porque todos nós somos tentados. A carne é fraca, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não cairmos, mas se cairmos, pelo poder da fé, da oração, nos levantamos. Vigiar significa ficar atento, vigilantes para não cometermos erros. E orar nos liga a Deus, nos liga à espiritualidade. A oração nos dá força, nos capacita para resistirmos às tentações. Devemos reconhecer nossas próprias fraquezas. Todos nós erramos, somos fracos,
Ainda estamos caminhando nesse mundo de provas e expiações, mas temos o conhecimento que somos tentados, porque somos perseguidos por nossos algozes, pelos espíritos inferiores, porque a nossa luta é aquela luta invisível. Somos vigiados, somos perseguidos. Esses espíritos nos conhecem muito mais do que nós mesmos. Sabe de todas as nossas fraquezas, sabe de tudo aquilo que escondemos, achamos que escondemos, mas não, está tudo aberto, tudo está revelado, nada fica oculto. Então, Jesus, caminhando, continuou a sua conversa com todos aqueles que o seguiam, esclarecendo que se não cultivarmos o amor dentro de nós, arrancando o orgulho, a vaidade, a inveja e outros sentimentos, inevitavelmente vamos nos transformar em joguetes de espíritos inferiores. Trouxe aqui uma pequena historinha, eu ia deixar para o fim, mas achei conveniente agora, porque como nós somos crianças grandes, também gostamos de ouvir e com isso também aprendemos. Aqui fala sobre os lobos internos. Um dia, um velho avô foi procurado pelo seu netinho, que estava com raiva de um amiguinho que o havia ofendido. O sábio velhinho acalmou o neto e disse com muito carinho: deixe-me te contar uma história. Eu mesmo, algumas vezes, senti muito ódio daqueles que me ofenderam, sem arrependimento do que fizeram a mim. Todavia, o ódio corrói a nossa alma e a nossa intimidade, mas não fere nosso inimigo. E é o mesmo que tomar veneno, desejando que o inimigo morra. O netinho ficou olhando como tomamos veneno, querendo que o outro morra. Lutei muitas vezes contra esses sentimentos. O neto ouvia com atenção as considerações de seu avô, e ele continuou: é como se existisse dois lobos dentro de nós. Um deles é bom, não magoa ninguém, vive em harmonia com todos à sua volta e não se ofende com nada. Ele só lutará quando for o momento certo de fazer isso e de maneira correta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. Mesmo as pequenas coisas desagradáveis o levam facilmente a um ataque de ira. Ele briga com todos sem qualquer motivo. É tão irracional que nunca consegue mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim mesmo, pois ambos tentam dominar o meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: avô, e qual deles vence? O avô sorriu e respondeu baixinho para o seu neto: aquele que eu alimento mais frequentemente. E nós? Qual dos dois lobos nós temos alimentado diariamente e com frequência em nossas vidas? A figura do lobo é que significa, uma vez que se representa o grau de moralidade que ainda rege as nossas ações irracionais. Enquanto não desenvolvemos
todas as virtudes que nos levarão na categoria de espíritos evoluídos, sempre haverá em nossa intimidade um pouco desses lobos. E essa luta interna, meus irmãos, irá definindo o nosso amanhã, de acordo com o lado mais frágil, com o lado que mais alimentamos esses nossos perseguidores. Por vezes, um simples ato impensado, uma simples ação infeliz pode nos trazer consequências por longo tempo. Paulo de Tarso, o nosso grande apóstolo do cristianismo, identificou muito bem essa luta interior quando disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo, indignado e ainda em prejuízo, ele, indignado pelo homem velho que tinha, em prejuízo do seu homem novo, desejava ser melhor e nos deixou esta grande lição: é preciso perseverar. É preciso deixar esse lobo sedento de vingança, obcecado pela ira, pelo ódio, pela inveja, pelo orgulho, se encontrar fora de nós. Esse alimento íntimo que damos a ele, precisamos jogar fora, de dentro para fora, não de fora para dentro, porque todas essas deficiências estão dentro de nossa alma, do nosso coração. Esses sentimentos que trazemos de encarnações em encarnações, mas por misericórdia divina, essa reencarnação, após uma outra, vem nos lapidando e aos poucos vamos nos esforçando para ser um homem de bem, para ser um homem novo. Mas essa luta só terminará quando nós tivermos uma atitude. Muitas das vezes falamos que, nossa, estou com um problema, estou passando por dificuldade, estou perturbado, e põe a culpa no obsessor. É aquele espírito do mal, ele me ronda, ele me faz fazer essas coisas. Não. Os responsáveis por toda essa atitude somos nós mesmos. Nós apenas abrimos a brecha. Eles não nos forçam nada, ele só nos aguarda, porque nós temos o livre-arbítrio e ele sabe que nós temos. Cabe a nós aceitar ou não as suas insinuações. Paulo de Tarso diz: somos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Pensamos às vezes que tudo que fazemos, falamos e pensamos, ninguém viu. Não viu? Viu. Não escondemos nada, nada fica oculto. E esses espíritos nos conhecem muito mais do que a nós mesmos. Conhece todas as nossas fragilidades, as nossas mais profundas intimidades, segredos, fraquezas. E ele vai nos estudando, nos sondando. E nós, espíritas cristãos, dissemos que fazemos a caridade, que estudamos, que lemos o Evangelho, que vamos à palestra. Nós estamos realmente praticando aquilo que Jesus nos pede? Aquilo que Jesus nos ensina através do seu Evangelho? Jesus, além de nos ensinar, Ele mesmo nos deu exemplo. Exemplificou tudo aquilo que ensinou a nós.
que proclamou a todos aqueles que o procuravam. E disse: aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e vem. Ele não nos disse que seria um caminho fácil e nos avisou que a porta ainda é estreita. Ele mesmo viveu todos os momentos de dores, todos os momentos de aflições, de amarguras e de humilhações, a perseguição de seus algozes, mas em nenhum momento nosso Senhor revidou a qualquer ofensa. Em nenhum momento Ele julgou aqueles que o feriram, aqueles que o perseguiram, que o caluniaram. E ainda disse: dai de graça tudo que você tem, tudo que você recebeu, reparta o pão, cure, ore por aqueles que necessitam, faça o bem, ame teu próximo como a ti mesmo. Como podemos dizer que somos filhos de Deus quando pelo menos um só dos mandamentos dele nós não conseguimos cumprir? Se estivéssemos andando em uma estrada neste momento, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas lutas interiores, caminhando, e de repente nos deparamos com Jesus e com seu olhar no nosso olhar e pergunta a nós: no que queres que eu te ajude? O que você necessita neste momento que seja mudado dentro de você? Qual é a cruz que você carrega? Quais são as suas dificuldades, seus desafios? As dificuldades que temos no dia a dia de aceitar aquele parente difícil que nos traz problemas, dificuldades em nossas vidas, que nos irrita. Jesus pergunta: você o amou hoje? Você o perdoou? Aquele amigo que nos procura e bate a nossa porta pedindo um pedaço de pão. E às vezes estamos ocupados, mas não paramos um momento para nos vigiar naquilo que deixamos de fazer, de orar, para que a espiritualidade nos acompanhe no dia a dia, nos mostrando as nossas fraquezas e aonde temos que nos fortalecer. Aí dizemos: esses espíritos são maus, eles praticam o mal. O mal? Qual é o mal? A nossa falta de amor, a nossa falta de perdão, ou a perseguição dos nossos algozes, que prejudicamos em vidas passadas, e hoje dizemos que eles nos perseguem, que nós sofremos perseguições espirituais, perseguições físicas, somos caluniados e julgados. É de nós, da nossa transformação interior, da nossa persistência no bem, e enfrentamos tudo isso com a vigilância e a oração. Podemos vencer todos os desafios se perseverarmos na fé, na confiança em Deus e na espiritualidade, que estamos aqui para progredir, que estamos aqui para andar e vencer os desafios, para aprendermos a ser mais humildes,
para aprendermos a amar, e justamente com aqueles que dizemos que são nossos inimigos. São preciosas joias dadas por Deus. Bendito o momento daquele que nos ultraja, aquele que dá o primeiro tapa em nosso rosto. Bendito seja aqueles que nos mostram onde estamos errando, que nos julgam, que nos criticam e nos observam. São eles que nos mostram quem realmente nós somos. Será que estamos mesmo observando os nossos erros e as nossas faltas? Somos observados, sim, mas também somos observados pelos espíritos evoluídos moralmente mais do que nós. Eles nos ajudam, nos auxiliam e nos incentivam para que possamos vencer as nossas fraquezas. Paulo de Tarso, quando se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, ele se surpreendeu com a luz de Jesus, ao ponto de ficar cego. Paulo de Tarso, naquele momento, que não enxergava aos olhos físicos, ele enxergou com os olhos espirituais e com os olhos da alma todas as suas mazelas, aonde ele perseguia o amor vivo entre nós. Paulo teve que renunciar a si mesmo, deixar todo o orgulho de lado, e ele tomou a sua cruz e seguiu os passos luminosos do nosso Mestre Jesus. Quando nós nos dispomos a fazer o bem e nos alinharmos com as leis divinas, encontramos fileiras de adversários gratuitos por onde passamos. Nosso irmão Paulo de Tarso, em sua carta, nos fala que somos observados por essas nuvens de testemunhas, mas também temos a oportunidade de ajudar esses irmãos que nos perseguem com nossos exemplos, com a nossa transformação moral, a eles também se modificarem. Porque o amor vence o ódio, mas jamais o ódio irá vencer o amor. Passe o tempo que passar, como foi a história de Paulo de Tarso, que perseguiu todos os cristãos, que matou, que encarcerou, perseguiu todos aqueles que falavam de Cristo, mas o seu tempo chegou. Ele se encontrou com a verdade, com a luz que nos liberta, e é para isso que estamos aqui, caminhando e aprendendo e absorvendo esses ensinamentos de Jesus, mas que é para praticá-lo, exercitá-lo no nosso dia a dia. Muitas vezes deixamos para lá, amanhã eu faço, daqui a pouco eu vou refletir, mas esse daqui a pouco vou refletir, os nossos irmãos se aproveitam dessa oportunidade que nós estamos dando. É um trabalho incessante, sem descanso. Jesus não descansou um dia sequer, e ainda foi para o martírio. E continua lutando por todos nós, ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, através do seu Evangelho vivo,
que por misericórdia temos a todo momento, nos orientando, nos mostrando um caminho, depende de nós, daquilo que vamos fazer com os nossos pensamentos, com aquilo que escolhemos que é nosso ou não é nosso. Não há erro. Eu fiz isso, eu não sabia. Sabia. Não, mas foi porque eu estava tentado. Sabia. Porque a nossa consciência é o nosso juiz. Esses espíritos, quando acham em nós a oportunidade que nós damos a eles, depois que já temos todo o conhecimento dos ensinamentos, de tudo sobre as leis divinas, não podemos negar que deixamos de cumprir o que deveríamos. Eles nos perseguem. E vocês podem acreditar, sem dó nenhuma, sem compaixão alguma, jamais se colocarão no lugar de dor. Eles se comprazem em nos ferir. É uma coisa séria. Por isso que Jesus nos diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. As escolhas são nossas. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos da nossa vida no dia a dia. Temos a liberdade. Veja bem como Deus nos ama, né? Ele nos dá a liberdade de escolhermos tudo o que queremos fazer e tudo o que queremos escolher. Mas também nos dá a responsabilidade de assumir tudo o que fazemos. Se somos perseguidos, não são eles que são tão mal, porque nós deixamos a maldade habitar em nós. Nós deixamos esse mal ter força. E como combatemos isso? Com a bondade, com o amor, não julgando, não pecando, perdoando, fazendo bem àqueles que nos procuram, fazer ao próximo aquilo que queremos que fosse feito a nós, compreender os nossos irmãos que ainda estão no caminho errado da vida, sem entendimento, sem evolução, e nós devemos nos fazer luz para esses irmãos, mostrar a eles o caminho de Jesus. E é orando, meus irmãos, e vigiando nessa jornada, nessa estrada de Damasco da Terra, do planeta Terra, que vamos encontrar Jesus, nos transformando, nos libertando de nós mesmos, nos conhecendo e nos curando, porque somos nós que caímos e cabe a nós levantarmos. Isso ninguém fará por nós, somos nós mesmos. E até isso Deus nos concede, porque Ele é um Pai de amor, Ele não é exigente, Ele é tolerante e sempre estará com os braços abertos, esperando essa nossa transformação. O que vale mais? Qual dos dois lobos nós vamos escolher? Qual desses dois lobos nós vamos alimentar daqui para frente? E assim, agradecemos por essa oportunidade de refletirmos
sobre esta passagem de Jesus, no orar e vigiai, de uma forma simples que foi trazida aqui, para que possamos refletir, que podemos sim escolher, que podemos sim saber aquilo que podemos deixar dentro de nós e aquilo que podemos tirar de dentro de nós. A escolha é nossa. E agradeço a todos nossos irmãos por esta palavra desta noite, que para mim foi muito importante, para mim, a luta desses dois lobos que habitam em nós. O ensinamento de duas palavrinhas, orai e vigiai, que vai fazer uma grande diferença na nossa trajetória, na conclusão de nossa missão aqui na Terra. Ao partirmos para o plano espiritual, que possamos ter a certeza que fizemos o possível daquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, para aliviar nossas almas e para alcançarmos a nossa evolução um pouquinho. Mas é na perseverança e no nosso esforço que possamos a cada dia fazer isso. Que possamos a cada dia perseverar, mesmo que seja um caminho difícil. Mas Jesus venceu o mundo e também nós podemos vencer. Convido a todos a fecharem os seus olhos, acalmar os seus pensamentos, elevar os olhos a Jesus e lhe dizer: Mestre querido, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de jornada, aqui nos deixou o seu santo evangelho, as vossas instruções, para que possamos prosseguir, para nos alimentarmos do seu evangelho consolador, nos orientando a que caminho devemos andar. Que possamos ter forças, Pai, para resistir a todas as tentações que nos vêm no caminho. Que possamos orar por aqueles que nos perseguem, perdoá-los e também entregá-los em vossas mãos, sabendo que nós também os prejudicamos, que nós viemos de uma jornada aonde também somos devedores, mas sabemos que de Ti, Senhor, quando o amor nasce em nosso coração, quando praticamos em Seu nome, sabemos que possamos transformar o nosso inimigo em amigo. Tamanho poder do amor que podemos construir em nós. Que possamos ser luz, Pai. Que possamos a cada dia irradiar a todos que estão à nossa volta um pouquinho desses ensinamentos, um pouco daquilo que absorvermos, possamos, com muita caridade e humildade, dividir com todos aqueles que caminham conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, nosso Criador, por essa oportunidade de estarmos aqui, neste momento, no planeta Terra, para que possamos ser testemunhas vivas dos Teus ensinamentos. Que possamos, neste momento, vibrar com muito amor e muita luz
aqueles que se encontram abandonados. Que possamos vibrar muito amor e muita luz para aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem. Aqueles que ainda se encontram perdidos em seus pensamentos, em suas dores, em suas fraquezas. Que a tua luz possa chegar, Senhor, a todos aqueles que neste momento estão no leito de dor, que possam ser amparados pelos nossos irmãos espirituais e socorridos em suas dores. Visitai, Senhor, os órfãos e as viúvas. Visitai, Pai, com a sua luz, a velhice desamparada. Visitai as crianças com o teu amor. E que possamos, Senhor, nos fazer luz a cada dia de nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor e tuas bênçãos e teus ensinamentos em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.